Alô, amigos, amigas do nosso Entrevista em Pauta. Que alegria, que satisfação nos encontrarmos novamente. É um prazer. Já pedindo a todas e todos que deixe o seu like, que compartilhe as nossas entrevistas, que se inscreva no canal também. Afinal de contas, nosso intuito não é outro senão o entretenimento por todo o Paraná, pelo Brasil, enfim. E hoje, com muita alegria, muita satisfação, vamos falar de aventuras. Aventuras sobre duas rodas. Hoje eu tenho a alegria de entrevistar esse moço que lá em 2013 lançou esse livro de aventuras. A volta ao mundo, volta completa de moto ao mundo. Ou seja, uma aventura que muitos motociclistas, muitos amantes das duas rodas gostariam de fazer. Não é fácil. Eu vou conversar com quem teve a coragem, a audácia de fazer e fez. E continua no mundo de aventuras. João Batista de Lima, primeiramente, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Entrevista em Pauta. Uma grande alegria poder conversar com o nobre amigo e para nos contar um pouquinho das viagens pelo Brasil, pelas Américas e pelo planeta. Primeiramente, eu gostaria de recebê-lo com todo carinho e saber quem é o João Batista de Lima pelo João Batista de Lima. Seja bem-vindo. Obrigado, Valmor. Bom dia, Valmor. Bom dia aos seus seguidores. Bom dia a todos aí. É uma satisfação rever o velho amigo de infância, que eventualmente nos falamos e é uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês as nossas experiências das estradas, enfim, bacana. Então, eu sou um cidadão comum, latino-americano, né? E sou um pequeno empresário que resolvi, muito jovem ainda, pegar as estradas para um conhecimento, para um crescimento pessoal, enfim. E vem passando o tempo e isso aí está me fazendo muito bem. Digamos assim, é uma espécie é um estilo de vida, né? Um estilo de vida que nós temos e que me faz bem para minha família, e é bacana, muito legal. E detalhe, a dona Eliette, que é a esposa do João, o acompanha sempre que possível, né? Os filhos, todo mundo na mesma vontade das aventuras. E tem ideia de quando começou a gostar de duas rodas? Porque depois vamos falar de bicicleta também, ele também gosta de fazer suas viagens de bicicleta. Mas quando que começou? Tem ideia de como começou? Foi lá na nossa Itapejara ainda? Claro, muito jovem, eu já sempre gostei de ler, de acompanhar os aventureiros, enfim, de vários estilos, de carro, de bicicleta, a pé, e principalmente conhecer o mundo melhor. O mundo sempre me fascinou, esse planeta, que é algo fabuloso que Deus nos proporcionou. E Deus não fez esse planeta só para ele fez para que nós pudéssemos contemplá-lo. E eu tive o privilégio de ter esse gosto pelo conhecimento, por novos horizontes, por pessoas, por culturas distintas, e isso aí sempre me fascinou muito jovem. E com o passar do tempo, fui gostando muito de geografia, fui me especializando, enfim, isso foi adequando ao meu estilo de vida, que eu trago até hoje. Mas começou muito jovem, lá atrás. Aqui no Volta Completa de Moto ao Mundo, aqui já está escrito, naquela época, de 2013, esse livro, de 2013, ele vai contar as histórias maravilhosas que tem aqui. Lá, em 2013, já dizia que já havia visitado 40 países de motocicleta em 25 estados brasileiros, rodou até o Alasca 2 vezes, Ushuaia, e deu a volta ao mundo de moto, que está relatado tudo neste livro aqui, e que ele vai nos contar em detalhes. Primeiro, como que nasceu a ideia? Como que é planejar algo tão grandioso
primeiramente tem aquela pitada de coragem, de conhecimento, de estudos, mas como que é montar uma viagem ao mundo com uma motocicleta? Assim, meu amor, é algo que sempre as pessoas me questionam em relação a isso. A vida é feita de prioridades, certo? Que bom que nós tivéssemos 3, 4 vidas para a gente poder realizar tudo que a gente tem vontade. Mas como nós temos essa aqui, nós temos que dar prioridades. Então, quando você se presta a fazer um projeto grandioso, um projeto assim dessa magnitude, você tem que priorizar, certo? É muito planejamento. Você não sai para dar a volta ao mundo de um dia para o outro. É tudo, são degraus, experiência. Porque se caso, não que isso signifique que você não possa fazer isso. Você até pode pegar teu carro, tua motocicleta, qualquer coisa parecida e sair pelo mundo. Porém, se você não tiver uma bagagem boa de experiência, todo um trabalho feito de planejamento lá atrás, a probabilidade de fracasso é muito grande. Então, tudo depende de muito planejamento. Primeira coisa, você tem que priorizar certas coisas na tua vida. Tem gente que prioriza o profissional, tem gente que prioriza a família, tem gente que prioriza a estética, tem gente que prioriza, enfim, certo? Então, tu tem que ter uma escala de prioridades. Em cima dessas prioridades, trabalhar, planejar com muito detalhe, estudar, e as coisas vão se concretizando naturalmente. Nós, viajantes, nós que vivemos assim, muito em função de conhecer novos horizontes, novas culturas, nós é uma unanimidade entre todos em que, quando a gente se presta a isso, o universo conspira a nosso favor. Então, mesmo quando parece que vai ficar difícil, que você tem um entrave muito grande, ou burocrático, ou qualquer coisa, parece que se abre essa energia muito boa que vem e acontece e se realiza. Então, Quantos meses para planejar tudo isso aí que você está nos explicando? veja bem, as minhas viagens começaram lá atrás. Logo quando nós morávamos em Itapejara ainda, que eu comecei a ter a paixão pela motocicleta, esse tipo de coisa, que eu optei por ser o meu meio de transporte nas minhas viagens, eu já comecei a fazer pequenos passeios por perto e tive o privilégio de casar com uma mulher que é excepcional e companheira e me acompanha em tudo isso. E daí pequenos passeios, primeiro nas cidades vizinhas, depois nos estados do sul, e depois já fui me aventurando por outros estados do Brasil. Mais tarde, em 89, eu fiz a minha primeira viagem internacional, que eu tinha um fascínio muito grande pela Cordilheira dos Andes, eu queria conhecer. Aí peguei uma motocicleta, uma CB400 na época, montei ela, coloquei umas mochilas, não tinha equipamento nenhum, coloquei umas malas, essas malas comuns, em cima da moto e saímos os dois para a Cordilheira dos Andes. Naquela época ninguém saía do Brasil via terrestre. Enfim, e foi excepcional. Aí já cheguei no Chile e mais tarde foi aumentando as viagens internacionais e depois veio a minha viagem, que eu saí a primeira vez para dar a volta ao mundo, que eu cheguei até nos Estados Unidos e chegando nos Estados Unidos eu não consegui embarcar para a Rússia porque naquela época surgiu a pneumonia asiática e a Ásia fecharam, quase todos os países fecharam as fronteiras. Eu fiquei algumas semanas em São Francisco, na Califórnia, não pude seguir viagem para a Ásia, então optei em ir ao Alasca. Daí fui ao Alasca e voltei ao Brasil. Mais tarde, daí, novamente, todo um planejamento, eu fiz o contrário. Ao invés de sair rumo ao oeste, eu fui rumo ao leste. Que daí eu consegui completar a viagem, que foi saindo do Brasil, indo para a Europa, atravessei toda a Europa, leste europeu. Aí entrei na Rússia, atravessei toda a Rússia, Sibéria, saí lá no Mar do Japão, fui para a Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos e retornei, onde eu finalizei a viagem tão sonhada, que era o meu desejo de criança, que era conseguir dar a volta ao mundo de motocicleta, sair por um lado e chegar pelo outro. Nesse início de viagem, vamos viajar juntos agora. Qual foi a primeira saída? Quando saiu? Qual foi o primeiro país? Como que foi? Como foi chegar até lá? Como é para aquele amante de motocicleta que está nos assistindo agora, que ter alguma ideia de como deve planejar? Como que foi a chegada ao primeiro país aí nesta volta ao mundo, João?
Então, ali, quando eu saí para a Volta ao Mundo, eu já estava com uma boa bagagem de viagens, né? Qual que era o objetivo? O objetivo era rodar todo o planeta em aonde estivesse terra. Obviamente, no mar, você teria que pegar um outro meio de transporte. Eu não queria passar por cima de nenhum país via aérea aonde eu pudesse estar rodando. Então, saí aqui de Matelândia, fui até o Rio de Janeiro, embarquei minha moto no avião para Lisboa, que era o primeiro porto, depois do Atlântico, e fiz toda a Europa, como falei antes, entrei no leste europeu, Estônia, Letônia, Polônia, Lituânia, Rússia, Sibéria, enfim, e foi indo. Aí, na Coreia do Sul, tive que passar, não consegui rodar na Coreia do Norte, por motivos óbvios, mas daí cheguei na Coreia do Sul, da Coreia do Sul fui para o Japão, do Japão fui para a América do Norte, em São Francisco, que era o primeiro porto depois do Pacífico. E de lá vim rodando até aqui. Mas você chegar em outros países você ter contato com uma cultura distinta da nossa, isso aí abre muito tua mente, o amor, porque hoje eu vejo as coisas de uma forma bem mais cautelosa e bem mais abrangente. Vivendo no mundo que nós vivemos hoje, de tanto radicalismo, essa polarização política do país e do mundo, essa polarização não só política, mas também ideológica e de costumes, isso não me, eu, a minha família, nós não somos atingidos por isso. Porque nós aprendemos que a vida, o que é certo para uns pode ser errado para outros. Como disse aquele filósofo grego que acompanhou Alexandre o Grande nas suas viagens, ele chega, a verdade em outro lugar pode ser uma mentira para mim, e vice-versa. Mas não significa que as pessoas estão erradas. Portanto, isso aí nos dá mais um poder maior de tolerância, nós podemos vir a vida com mais suavidade, nós podemos entender melhor as pessoas e respeitar o ser humano, os animais, o meio ambiente, enfim. Isso aí é espetacular, isso aí eu agradeço todos os dias por esse privilégio. Você colocou aqui no seu livro que, no sumário aqui, excesso de burocracia no meu próprio país. Lamentável. Ainda é assim para o É, viajante, o aventureiro que quer sair do país? Foi muito complicado para você fazer isso? não, o problema hoje não, sempre foi, de você viajar por diversos países, não é o calor, a chuva, não é os problemas que possa ter no teu veículo, não é os problemas que você possa ter com pessoas. O grande problema é burocrático, sabe? Existe ainda, embora nós estejamos num mundo globalizado, mas esses entraves burocráticos são terríveis, porque quando você chega num determinado país, você tem que provar que você uma porção de coisas, né? O ônus da prova sempre é contra a gente, é nós que temos que, sabe? Então, isso é complicado. E no Brasil, infelizmente, é um dos países mais burocráticos que tem, né? Eu tive casos de amigos que foram para o Alasca de moto e não conseguiram trazer a moto de volta, porque eles mandaram os Estados Unidos para o aeroporto e no aeroporto ficou bloqueado. Eles não liberaram, embora a motocicleta estivesse no nome deles, eles comprovassem que eles eram eles mesmos e acabaram até perdendo a motocicleta. Então, são problemas burocráticos terríveis, que não precisava ter isso, mas infelizmente tem. Não é um privilégio do Brasil, mas o Brasil é um dos mais, digamos, mais burocráticos e que dá mais problema. Vamos por partes aqui. Conforme o livro, na página 59, fala de Portugal. Como é fazer as terras dos portugueses de motocicleta sentindo o vento na cara? Tu sabe que eu sou descendente de portugueses, então já tenho na veia alguma coisa, né? E é um país que tem que ser respeitado. Às vezes o Portugal é tratado de forma jocosa, às vezes, aqui no Brasil, infelizmente, não existe um respeito que deveria ter pelos nossos antepassados, a nossa pátria-mãe. E o país é maravilhoso, embora já a grande maioria da população já está envelhecida em Portugal, mas são pessoas extremamente simpáticas e tem toda uma história. Nós estamos aqui graças a Portugal, certo? E o país em si é muito lindo, tem um vinho maravilhoso, que eu sou um apreciador de vinho, eles têm uma cultura muito bacana, tem
a geografia do país é bonito, tem serras maravilhosas, tem cidades incríveis, Coimbra, cidade do Porto. Rodar por Portugal é uma delícia, como toda a Europa, enfim, mas Portugal é especial, para mim é especial. Fiz muitos Fez. amigos lá. É isso que eu ia lhe perguntar agora. Como que é a recepção do viajante, do aventureiro ou do motociclista em outros países? Tu sabes, Valmor, que o mundo da motocicleta, dos viajantes de moto, é um mundo muito especial. Eu diria que talvez seja uma fraternidade mais unida que existe no nosso planeta. Você estando de motocicleta em qualquer parte do mundo, pode ser um país rico, um país pobre, não pode ser no Oriente, no Ocidente, em qualquer lugar, você está sempre, é sempre bem tratado. Você está parado numa estrada, ou você para beber uma água, ou você para qualquer coisa, o primeiro motociclista que passar, ele vai parar para te auxiliar. E nós temos uma comunidade internacional de viajantes chamados Horizons Unlimited, que abrange o mundo inteiro. E essa comunidade faz com que nós nos comunicamos virtualmente regularmente. Na minha casa eu tenho um quarto, digamos assim, um local só para receber viajantes do mundo inteiro. E quando a gente sai do Brasil, eventualmente a gente é recebido também por essas pessoas. Para você ter uma ideia, nessa viagem da Volta ao Mundo na Europa, eu fiquei 30 dias aí, minha mulher viajando pela Europa, 22 dias nós fomos recebidos por amigos, motociclistas da Europa, que querem mostrar, tu chega lá, eles querem mostrar a sua cultura, através da sua gastronomia, através dos seus vinhos, através da sua história. E isso é maravilhoso, porque é um mundo que não existe interesse, é onde que você não está lá para fazer negócios, que você está lá só para abrir teu coração e receber aquela fraternidade daquela cultura, daquelas pessoas. Isso é algo que enobrece muito a alma da gente. Então, é fabuloso. Aliás, para você que está nos acompanhando, ao longo da entrevista, estamos passando fotografias aí destas inúmeras aventuras que o João fez pelo planeta, também pela América do Sul, pelo país aí como um todo, para que você possa acompanhar também tudo que nós estamos tentando trazer a miúde para você que nos acompanha aqui. Espanha, como que é a Espanha? Como que é a recepção na Espanha? Quais são as belezas da Espanha, João? A Espanha é um país muito peculiar. A Espanha é um país muito peculiar, que tem uma história muito linda, muito rica em si, mas a Espanha teve muitos problemas de invasões na época dos mouros, eles passaram alguns séculos que eles, os espanhóis, não estavam em casa, porque foi uma terra invadida, e tem muitos povos distintos dentro do mesmo país. Mas é um país com uma cultura assim excepcional, que abraçou também a América Latina, e nós temos muito dos espanhóis. E eu, há 2 ou 3 anos atrás, eu ainda tive o privilégio de fazer a pé o caminho de Santiago de Compostela, no qual eu saí da França e atravessei todo o norte da Espanha, e fui até Santiago de Compostela e depois até Finisterre, mais 180 quilômetros para frente. Então, de motocicleta já é excepcional você conhecer um país, imagina a pé, que foram atravessar todo o país. É uma cultura belíssima, pessoas incríveis, uma gastronomia excepcional e paisagens deslumbrantes. Espanha é Você fala maravilhoso. aqui do livro que acampou aos pés dos Pirineus. Falando em acampamentos, quando a pessoa chega, não quer ir lá no hotel, ou não tem amigos para poder recepcioná-lo em casa, é fácil de encontrar nesses países acampamentos para esses viajantes, João? Sim, isso é muito estilo de vida, é o estilo de viagem. Tem aquele viajante que gosta de acampar o tempo todo, mesmo tendo condições financeiras de ficar em hotéis ou em outros locais, mas por uma questão romântica, eles, eles ficam, eles gostam de acampar, eles gostam de ir em acampamento, esse tipo de coisa. E a estrutura hoje no mundo de acampamento é fabulosa, tem em qualquer parte. E se não tiver também, existe o acampamento selvagem. Eu gosto de acampar em algumas situações, mas não é o meu foco principal. Mas existem pessoas que gostam, e tem uns países que têm mais estruturas, outros menos, mas depende muito do viajante.
Isso aí não tem muita dificuldade. Nos Pirineus foi um velho desejo que eu tinha de acampar lá, e passando por Andorra, assim, aos pés de uma montanha, a gente teve a oportunidade de testar nosso equipamento de camping. Foi fabuloso você acordar de madrugada, botar a cabeça para fora da barraca e olhar aquela montanha linda ali, saber que você está num local histórico e lindíssimo. É excepcional. Você fala muito aqui da Itália, e, aliás, escreveu um país maravilhoso, a Itália. Fala da Côte d'Azur, da França, enfim. Me conte um pouquinho como que está. Nós sabemos que a Itália tem uma história do mundo e o mundo tem uma história da Itália. Nós temos o direito romano e por aí vai muita coisa. Como é estar lá, tendo a possibilidade de ter acesso direto com a cultura italiana, conhecer um país que realmente, como você escreve aqui, que é maravilhoso? Sim, a Itália é um caso à parte, porque é um povo diferente de tudo que a gente conhece. Eles são, eles falam muito, eles são muito atenciosos, brigam muito, mas eles são muito receptivos. E o país em si é o berço da humanidade, né? Cidade de Roma, e toda a Itália em si, que é um país que tem diversidades climáticas, o norte, o sul, as pessoas sempre te tratam muito bem. É incrível. E a vantagem de você estar de moto num país desse é que eu, particularmente, não gosto muito de ir nos locais muito turísticos, aonde que vai muito turista, porque, infelizmente, no mundo ainda existe uma cultura assim que o turista ele suja muito, ele pelo fato de ele estar pagando por aqueles locais, para ver aqueles locais, não tem muito. Isso não é uma coisa abrangente, não vale para todo mundo. Mas, em geral, infelizmente, a maioria ainda acontece desse jeito. E você de motocicleta, você pode entrar em becos que não vai, que o turismo não é por motivo de estrutura, coisa parecida, não tem muito, não é muito aberto para o turismo. E na Itália eu tive o privilégio de ir por lugares incríveis. Tem uma estrada que sai de Roma e vai até Florença, só pelo interior da Toscana. É maravilhoso você estar no meio daquelas videiras, que, aliás, o vinho da Toscana, para mim, de todos os vinhos do mundo, o Chianti Toscano, para mim, é o que eu mais aprecio. E as paisagens são maravilhosas, pessoas incríveis, receptividade. E as cidades históricas, eu também gosto muito de artes plásticas. Florença é a cidade que eu mais, é um museu a céu aberto. Os grandes clássicos, os grandes pintores clássicos da Itália saíram de Florença e as suas grandes obras estão lá. Então, lá é um deleite você estar em Florença. A Itália toda é maravilhosa. Roma nem se fala. Roma, toda a história romana que tem, que nós encontramos lá, e tem uma influência muito direta para toda a nossa cultura do mundo, enfim, especialmente para nós, é algo fabuloso. E você poder passear de moto, sentir o cheiro, sentir o clima dentro de um lugar desse, é único, é um privilégio. Você fala também aqui da Alemanha. Como que é a Alemanha? Nem todo mundo tem a possibilidade de viajar por esses países, mas como que é a Alemanha? Como que é? A Alemanha foi fechada, já se dividiu em duas, já teve problema da Segunda Guerra Mundial, tem uma história toda. Como que é o alemão hoje para receber o viajante? Como que é estar na Alemanha? Sabe, Valmor, que a primeira vez que eu entrei na Alemanha, há mais de 20 anos atrás, eu tive uma sensação um pouco de frieza. Foi logo depois que foi aberto o muro, que caiu o muro de Berlim, essas coisas. Agora, mais recentemente, indo para lá, eu percebi uma coisa, que hoje o país mais aberto da Europa para imigrantes, para outras culturas, é a Alemanha. Eu tenho muitos amigos na Alemanha, amigos que vêm me visitar aqui na minha casa, e eu já fui na casa deles. É um país maravilhoso, eu gosto das pessoas de lá. Eu tive o privilégio de ir numa festa de casamento no interior da Alemanha, num sítio, digamos assim, onde estavam aquelas pessoas puras do local mesmo. Nossa, aquilo ali é... E tu sabe, Romulo, que isso
Isso é algo que traz para a gente um nível de compreensão do mundo excepcional. Não existe um povo melhor ou um povo pior. Caráter não tem bandeira. Caráter está no indivíduo. Então, você pode ir em qualquer parte do mundo, você vai encontrar pessoas boas e más. Então, quando você vê o mundo dividido em bandeiras, dividido em politicamente dividido, essas coisas, isso é algo que o ser humano ainda não atingiu um nível de compreensão, que isso é uma grande bobagem. As pessoas são todas iguais. As pessoas, o nível de caráter vem da família, vem de berço, sabe? A motocicleta nos dá esse privilégio de você chegar até essas pessoas, chegar até essas culturas. Qualquer parte do mundo você encontra pessoas boas e pessoas más. Então, a visão que a gente tem, não vou para determinado país porque eu sou muito maltratado, ou isso, aquilo. Que bobagem. São todos iguais. Basta ter um pouquinho, basta ter a mente aberta, isso que vale. Nessas viagens todas, você acabou de ressaltar, e eu já ouvi de outros viajantes, de pessoas que gostam de fazer turismo, etc., que o melhor realmente, quando chegar numa cidade turística, é procurar aquele local onde os turistas não vão, que é conhecer mais o que o povo, o nativo de lá, conhece. Você concorda com isso, então? Claro, se você tem uma curiosidade de conhecer a história daquele país mais rapidamente, esse tipo de coisa, obviamente você vai para os lugares turísticos, que ali a história se apresenta de uma forma comercial, porém mais sucinta e mais breve para você. Agora, se você tem a curiosidade de conhecer uma cultura mais profundamente e a história com calma, você procura lugares, digamos assim, chega numa grande cidade, você vai para a periferia, você vai para locais que não é muito visitado por turistas, você vai conhecer com as pessoas, vai conversar com as pessoas, você vai num mercadinho onde os frequentadores são locais. Isso aí você vai ter um nível de conhecimento cultural muito maior do que você ir simplesmente nos locais onde que está as lojas e as pessoas te vendendo aquela cultura ali, vendendo cultura que é diferente de você conhecer e receber apenas ela gratuitamente. França. Como que é a França para o motociclista? Como que é estar em alguns pontos da França? Todo mundo sabe que a França é linda, mas você fala da Côte d'Azur aqui, enfim, como que é a França para o aventureiro da motocicleta? A Europa em geral é muito bacana. A Europa em geral é muito agradável você viajar pela Europa pela história, né? Pela história. E a França, como todos os países, também tem uma história riquíssima e linda. A, a, a Costa Azul, a Côte d'Azur, que tem do sul da França lá, é espetacular, é fabuloso. Você passar Nice, Mônaco, aqueles lugares todos ali. É lindo você poder pilotar a tua motocicleta olhando para o Mediterrâneo de um lado, olhando para as videiras do outro. Daqui a pouco se faz uma curva, você está chegando em Monte Carlo. É lindíssimo, é fabuloso. A França, sem contar que a gastronomia francesa também é uma delícia. Tudo isso. Tem algo que eu achei muito interessante, você praticamente aprendeu tudo, não só de pilotagem, a montar, desmontar a motocicleta, porque foi necessário isso em alguns momentos, né? Sim, você tem que ter um mínimo de conhecimento mecânico, técnico, para você poder se enveredar por locais inóspitos. Eu, a semana passada, acabei de voltar de um passeio que eu fiz pela Cordilheira dos Andes, por uma estrada onde eu passei um dia todo sem encontrar uma pessoa, uma viva alma. Encontrei muitas ilhamas, mas nada, um local. Acima de 4.000 metros, uma estrada que não é nem estrada, é trilha, um local que eu queria conhecer há muito tempo. E fiquei 15 dias para lá agora, voltei recentemente, semana agora que passou. E se eu não tenho um mínimo de conhecimento de mecânica ou de alguma coisa nesse sentido, eu ia me sentir muito inseguro num local inóspito como aquele, porque se chega a acontecer alguma coisa, um problema técnico, um problema mecânico, ou mesmo um problema de saúde para mim,
eu ia acabar ficar com uma insegurança muito grande. Então, eu sempre me preparei muito nesse tipo. Eu não sou um mecânico especializado, obviamente, mas a base é a manutenção da minha moto, eu que faço, eu que gosto de fazer isso, e para mim é um lazer incrível esse tipo de coisa. Então, isso aí eu não me aperto. E sempre vou tendo conhecimento, aumentando o meu conhecimento, porque cada dia os veículos estão mais com tecnologia, isso aí acaba sendo um problema, mas a gente tenta se adequar. Você teve que colocar algumas vezes nesta volta ao mundo a motocicleta em alguma aeronave, alguma embarcação que foi necessário fazer Quando uma você passa desmontagem? pelo, claro, quando você passa de um continente para o outro, você tem a opção de mandar por navio ou de avião. Eu sempre mandei de avião, porque é mais prático, mais rápido e não é tão mais caro do que você mandar por navio. Então, não é muito, não existe muita dificuldade para a gente que já está acostumado. E nós temos a nossa rede de contatos, então, se você está em determinado país, você já entra em contato com o pessoal de lá e diz, ó, você vai diretamente nesse local, aqui você vai preparar, vai fazer a logística, tudo certinho, e você vai despachar a tua moto e vai encontrar ela lá no próximo porto, no próximo aeroporto, no caso. Então, basicamente, para passar de um continente para outro é através de avião. Pode mandar para navio, mas é mais dificultoso. Vamos entrar agora num momento muito interessante da viagem, que é a Rússia. Rússia, para nós brasileiros, para muitos que estão nos assistindo, é ainda muito desconhecida. Alguns já estiveram lá, Copa do Mundo, muita gente esteve lá, mas existem alguns pontos da Rússia que tem muito poucos que tiveram acesso, que têm conhecimento. Como que foi entrar na Rússia, João? Então, quando eu preparei o meu roteiro de volta ao mundo, eu tinha a opção de ir pela Ásia Menor, embaixo, ou ir pela Rússia. Eu optei pela Rússia por uma questão de logística, digamos assim, que seria de facilidades, essas coisas. Mas a Rússia é um caso à parte. Em tudo que tudo por onde eu andei é um caso à parte. Veja bem, quando eu entrei em São Petersburgo, a cidade de Pedro Grande, lá em cima, e me propus atravessar todo o país, veja bem, você entra em São Petersburgo, até você sair em Vladivostok, que é lá no Mar do Japão, no outro final, são 11 mil quilômetros. Desses 11 mil quilômetros, você tem 9 fusos horários. Então, você sai de São Petersburgo, vai andar uns 700 quilômetros e chega a Moscou. Moscou, você anda mais uns 600, 800, você chega aos Montes Urais. Dos Montes Urais, você entra na Sibéria, especificamente. A Sibéria é uma estepe sem fim, é uma imensidão gelada, aonde todos os dias você vê as mesmas coisas. É algo assim, é surreal tudo que você encontra. Mas as pessoas russas são incríveis. Elas viveram 2 séculos para cá praticamente isoladas do mundo, devido à política, enfim. Mas são pessoas muito atenciosas, muito agradáveis, mas têm a peculiaridade cultural deles, né? Então, você tem que se adequar. Você chegando na Rússia, praticamente no interior, ninguém fala inglês. Ou você fala russo, ou você não se comunica com ele. E o fator psicológico, que eu que me preparei mais, é o que mais houve uma preparação maior para fazer um tipo de viagem dessa magnitude, é o psicológico. Você tem que estar psicologicamente muito bem preparado. E se eu não tivesse mentalmente forte, eu não tinha conseguido passar toda aquela imensidão da Sibéria. Mas foi tudo certo, a Rússia é incrível, a cultura deles. Moscou é uma cidade incrível. O metrô de Moscou é um museu. Você chega lá, você não acredita que você está dentro de um museu, e é o metrô de Moscou. Né? No interior, a gastronomia no interior da Rússia também. Lá, na Sibéria, eles comem caviar como se a gente comesse, como nós comemos arroz aqui, você veja que absurdo. Para eles é muito comum. Lá eles bebem vodka como nós bebemos Coca-Cola. É diferente, é diferente. Mas são pessoas incríveis, o país
é um dos países mais surpreendentes que eu tive o privilégio de conhecer. E vou te dizer uma coisa, é uma cultura que, que a história não deve nada ao mundo para outra história enfim, cultural e demais itens. Assim. O momento talvez mais tenso sem dúvida nenhuma, o que aconteceu na Transiberiana. Mas primeiro me conta como é a Transiberiana, que como você falou, é estepe, um caminho longínquo, como fazer, e especialmente num país que estava ali ainda saindo da cortina de ferro, da Guerra Fria, e ainda com essas remanescentes. E aí nos conte até a história que foi, acredito, a mais tensa da viagem, quando houve uma prisão sem falar nada de russo e sem eles falar nada de inglês, muito menos português, e ser fichado pela KGB. Me conte em detalhes, por favor. A Sibéria é assim, você anda 500 quilômetros, você não encontra nada, não encontra uma casa, não encontra nada. Daqui a pouco na tua frente aparece uma cidade de 1 milhão de habitantes. Você passa por essa cidade, anda mais 500, 600 quilômetros sem absolutamente nada, mais uma cidade de 1 milhão, 2 milhões de habitantes. A Sibéria é formada com essa peculiaridade em si. A Sibéria é 3 meses que você consegue passar a via terrestre por lá. Os outros meses é neve, é tudo abaixo de neve. Então, já dizia o Tolstói, né, o escritor russo, que se você pegar uma picareta na Sibéria, quer descobrir a história da Rússia, você pega uma picareta aí e começa a cavar lá na Sibéria, mas isso já é uma outra história. Enfim, mas acontece que a Rússia, elas têm politicamente as suas leis muito deles. Eles ainda, a cultura deles no interior, ainda eles têm uma mentalidade da época da Guerra Fria, certo? E os políticos, assim, eles agem sempre se precavendo contra o mundo, porque eles acham que estão sempre sendo ameaçados. E você não pode fotografar nada público, nada. Rússia, alguns países outros também, mas a Rússia especificamente, você não pode fotografar um aeroporto, você não pode fotografar, assim, qualquer órgão do governo. E nós estávamos, eu e um amigo, nós estávamos rodando pela Rússia, pelo interior da Sibéria, e a polícia nós passamos numa hidrelétrica e mais à frente a polícia nos parou e nos levou preso. Enfim, nós não sabíamos o que estava acontecendo, ficamos a polícia militar deles nos levou e entregou para a polícia do governo, e eles nos encarceraram numa cela e ficamos o dia todo lá, sem saber o que estava acontecendo lá. No final do dia, que chegou uma intérprete e um agente do governo que veio conversar com a gente e nos interrogar, e ali a gente descobriu que o problema foi que o meu amigo que estava atrás tirou 3 fotos em cima da hidrelétrica e as câmeras de segurança pegaram. E eles já acionaram a polícia e vieram atrás de nós. Só que logo depois da hidrelétrica, nós acabamos entrando à direita para dar uma ajeitada nas motos, que estavam carregando os pneus em cima, que estava meio frouxo, eles passaram direto. Isso deu a impressão para eles que nós estávamos fugindo. Daí eles formaram todo um aparato policial, achando que se tratava de alguém que estava ameaçando eles, esse tipo de coisa. Então foi muito tenso, porque literalmente a polícia do governo, que era a antiga KGB, foi a que nos segurou lá. E, enfim, achava que vocês estavam espionando. Para todos os efeitos, sim. Aí a gente pôde comprovar. Foi difícil, foi complicado, mas podemos comprovar e eles nos liberaram. Mas foi algo que apimentou a história, né? Tem certas coisas que se você tem 2 ângulos para você olhar. Ou você olha pelo ângulo que vai te acabar com a viagem, ou você olha pelo ângulo que diz, pô, tu tá, né? Daqui a pouco você está na estrada em procura de aventuras, claro que você não quer radicalizar certas coisas, mas isso dá uma apimentadinha na história. Enfim. No momento lá deve ter sido muito tenso, gerou depois, claro, para
contação de história para amigos, aqui também, algo muito interessante, até porque houve, acredito que a polícia deve ter registrado vocês, então, a polícia do governo, me parece que você é um dos únicos brasileiros, pelo menos o único que eu conheço, que já foi registrado pela polícia russa, acredito até pela própria KGB, é isso? Sim, você está dentro o dia todo lá. O máximo que eles nos deram foi uma garrafinha d'água. Daqui a pouco chega um sujeito com um computador embaixo do braço e manda você ficar de costas para a parede, te dá um númerozinho lá, daqueles como acontece no Brasil, e ele te fotografa de frente, de perfil, assim, como se fosse um bandido. Caramba, né? Esse negócio aí foi muito tenso, porque daqui a pouco eu já estava... Eu leio muito Dostoiévski, leio Tolstói, eu gosto muito da literatura russa. Eu já estava me imaginando sentado numa cadeira, recebendo soco na boca do estômago, falar alguma coisa que eu não sabia. Na hora você passa tudo isso na tua cabeça. Mas, enfim, passou, tu tem que ter calma. Se você não se apavorar não adiantaria. Mas deu tudo certo e estamos aqui, conseguimos passar o... Pontos tensos, além desse, pontos tensos da viagem. Lembra mais alguns? Houveram? Na própria Rússia houve um problema de que nós estávamos acampando na Sibéria e fomos acordados a tiros por uns caras lá na divisa da China e da Mongólia, também, que é uma outra longa história. Mas conseguimos, que está detalhado no livro, inclusive. E também, na própria Rússia, teve um problema de um russo bêbado que me atropelou o bauleto da minha moto, arrancou o bauleto com o carro e bateu também, foi terrível. Aonde os motociclistas russos deram todo o apoio para nós e foi, enfim, de uma experiência amarga, acabou sendo uma experiência incrível, porque acabamos tendo contato com pessoas maravilhosas lá e que para compensar esse contratempo, nos trataram de uma forma assim incrível, que foi muito foi muito compensadora, enfim, de todos os problemas que nós tivemos. Pontos altos em todos os países, quais você nominaria para nós? Entender que as pessoas são boas, as pessoas em geral, elas têm boas intenções em relação ao mundo e às pessoas. Se não fosse essa busca, essa, essa busca insana pelo poder de alguns, o mundo seria muito melhor. Né? Então, a partir do momento que você tem condição de conhecer as pessoas mais profundamente, sem interesses econômicos, sem interesse financeiro, sabe? Você percebe que o mundo é maravilhoso. E, e eu acho que Deus nos dá essa condição de você tentar entender as pessoas, entender o mundo de uma forma em que você veja o mundo assim com mais leveza. O ponto alto dos países é a sua cultura, os seus costumes, as suas formas de, de, de viver, de sobreviver, tudo isso aí, né? Cada país tem a sua forma de gastronomia, tem a sua forma de lazer, tem a sua forma de convivência, tem a sua forma familiar, e você conhecer isso aí é algo indescritível, isso aí é maravilhoso. Esse é o ponto alto das viagens. Muitas pessoas deixam de sair do seu país porque acreditam que o grande problema será a língua, será o idioma. Realmente é isso? Você encontrou alguns problemas no idioma desses países todos que você passou? Óbvio que isso aí é um entrave, realmente é um entrave, mas não é algo que possa simplesmente interromper as suas pretensões de viajar. Porque existe a língua universal dos sinais, todo mundo, com boa vontade, todo mundo se entende, certo? Por mais difícil que seja, os costumes ainda consegue haver um entendimento. E hoje em dia, o mundo todo fala inglês. O inglês eu vejo que daqui a 50 anos vai ser uma língua que, que vai ser falado, o planeta todo vai falar essa língua indistintamente de países ou locais, enfim. Então não chega a ser um problema.
você tem que ter a mente aberta, você tem que saber que você precisa se fazer entender e você precisa tentar entender outras pessoas, né? E eu não vejo como um entrave tão grande. Pode ser que para mim seja assim, mas tendo boa vontade, isso não impede que as pessoas visitem outras culturas e outros países. Somado com essa viagem à volta do mundo e com outras que você obviamente já fez, quantos países você já conhece sobre duas rodas de uma motocicleta? 41 países que eu rodei de motocicleta, né? Eu tenho outros locais que ainda estão em planejamento, que inclusive eu já era para estar na estrada no ano passado, mas devido à pandemia, a gente teve que recuar nesses planos. Enfim, os países que eu tinha mais vontade de conhecer, eu já conheci, rodando em motocicleta. Só que, na medida que vai passando o tempo, vai criando outras expectativas e você vai querendo conhecer mais e mais. Então, eu espero que nos próximos anos, se Deus me der saúde, eu consiga visitar mais alguns que estão na minha agenda. Para fazer uma viagem dessa, quem anda, pilota motocicleta, sabe que a saúde tem que estar em dia. Quais basicamente, o que você precisa preparar para enfrentar uma viagem, seja ela de poucos quilômetros ou uma viagem muito longa, do ponto de vista saúde, para estar preparado para isso, João? Quem se propõe a usar esse tipo de meio de transporte para viajar, tem que ter, por uma questão de segurança também. Você não pode ser uma pessoa sedentária e querer encarar e viajar, digamos assim, ir lá para o Chile, para o Peru, simplesmente subir na tua motocicleta e sair, porque você tem uma probabilidade grande de ficar doente na estrada ou ter um problema qualquer de saúde. Então, eu sempre me preparei, eu sempre fui uma pessoa ativa. Eu sempre gostei de praticar esporte, gostei muito de fazer minhas corridas, caminhadas, minhas pedaladas, enfim. Tu tem que ter um preparo mínimo físico, né? E antes de qualquer viagem, obviamente, você tem que procurar um médico, você tem que fazer um check-up, ver como é que está teu coração, com um dentista para ver como é que está, porque às vezes uma infecção dentária pode estragar uma viagem, né? Então, fazendo uma preparação física básica e fazendo um check-up antes, sem problema nenhum. Nós só Aí estamos falando depois de é duas só... rodas. Você gosta muito de pedalar também. Um projeto nesse sentido? Já fez alguma viagem grande como a bicicleta? O amor, quando nós éramos crianças lá em Itapejara, tanto eu quanto você, eu comecei a me apaixonar pelas duas rodas através da bicicleta, né? E eu tinha planos de um dia sair pedalar pelo mundo, porque é uma forma mais próxima uma forma de você estar mais próximo da natureza. Mas depois a bicicleta acabou sendo só como um preparo físico, como um lazer, esse tipo de coisa. Então eu pedalo por aqui ainda para manter a forma e mais para lazer. Mas viagens, depois que eu entrei no mundo da motocicleta, eu só vejo a motocicleta como um meio de transporte. A bicicleta em si é mais como preparo físico, como lazer, esse tipo de coisa. Existe algum projeto para outro passeio, uma outra aventura no Brasil, fora do país, de motocicleta? Você acabou de voltar de uma, já falou. Tem mais algumas? Não, eu tenho várias. Eu quero passar a minha vida toda, enquanto Deus me der saúde, eu quero estar viajando. Eu quero andar pelo mundo. Tem muitos países que eu tenho vontade de conhecer e isso me motiva, porque eu me propus, há muitos anos atrás, a fazer com que o meu profissional fosse fomento da minha qualidade de vida. O que é qualidade de vida? A qualidade de vida é estar bem com a minha família e poder fazer as minhas viagens de conhecimento, praticar meus esportes, essas coisas, né? Eu nunca quis, eu não quis que a minha qualidade de vida fosse fomento do meu profissional. Eu me considero um profissional responsável, um profissional que já atingiu muitos objetivos na minha vida, mas eu vejo o profissionalismo como algo que fomenta a minha qualidade de vida, que são esses, esses itens que eu coloquei.
Então, eu vou estar sempre planejando, sempre me preparando, sempre saindo, e eu tenho uma família que me apoia, e isso aí. Então, pensar, próxima viagem. Eu tenho várias. 6 meses, um ano antes, eu digo, vai ser essa. Aí eu faço todo o planejamento, me preparo, tanto da parte profissional como da parte pessoal e familiar, e vamos embora. Então, temos Bom, muita muitos coisa aqui pela que frente. estão nos acompanhando conhecem o estado do Paraná, conhecem a região aí de Foz do Iguaçu e conhecem uma cidade belíssima que eu gosto muito, chamada Matelândia. Matelândia, onde que reside o João Batista de Lima. Lá você vai encontrar na chegada, quem foi a Foz, um hotel à esquerda, belíssimo, Hotel Faeli, que é de propriedade dele. E a pergunta é exatamente essa: aquele que está nos assistindo, vai passar por Matelândia, quer conhecer o João Batista de Lima, quer ir lá no hotel, quer conversar sobre essas viagens e, acima de tudo, quer fazer questionamentos, perguntas, para saber um pouco como se prepara para qualquer viagem. O João está lá à disposição? Claro, isso aí é um prazer. Eu recebo muitos amigos aqui. Porque, graças a eu não escrevo livros com contexto literário, eu faço para ficar registrado as minhas viagens, porque com o tempo ele tem um poder muito grande de apagar memórias. Então, a forma que eu fiz de guardar essas memórias foi escrevendo. Então, eu pego e escrevi o primeiro, o segundo, o terceiro, já tenho 3 livros que estão escritos, mas eu não tenho um contexto literário, não é um best-seller, não está disputando espaço nas livrarias. É algo que eu tenho registrado. Mas o mundo do motociclismo gosta muito disso e me pede muito esses livros. Então, eu tenho um certo conhecimento no país, com muitas pessoas, e essas pessoas entram em contato comigo regularmente para pedir alguma dica de viagem, alguma coisa assim. E eles, pode ser virtualmente, ou eles vêm me visitar. Já teve amigos que veio lá do centro do país, que pegou sua moto e veio aqui só para conversar comigo. Eu recebo todos muito bem e é uma grande alegria poder compartilhar. Eu não tenho isso para mim, assim, eu não quero guardar para mim, assim, as coisas que eu possa passar para outras pessoas. Eu não tenho esse egoísmo de que eu só faço. Eu não, se tiver outras pessoas que querem fazer as mesmas coisas que eu vou abrir todos os conhecimentos que eu tiver, todas as facilidades que eu tiver, eu estou aberto e é uma grande alegria, é um prazer muito grande receber os amigos aqui. Se porventura alguém que gostaria de saber, eu vou dizer para você, amigo que nos acompanha, esse livro é fantástico. O que o João nos contou hoje é tão gostoso o bate-papo que faz praticamente uma hora que nós já estamos conversando, que é um bate-papo que vai longe, porque é realmente gostoso saber das aventuras, especialmente uma pessoa que conhece o mundo de moto. Agora, este livro aqui, é isso que eu vou perguntar para o João na sequência, como que faz para conseguir este livro? Porque, meu amigo, minha amiga, você gosta, é recheado de belíssimas histórias. O João não contou nem 10% que tem aqui nesse livro. Belíssimas histórias, belíssimas fotografias, e nós vamos mostrar algumas aqui no programa também. Como que faz se alguém quiser ter acesso a esse livro ou qualquer outro que você conta do mundo da motocicleta e das suas aventuras, João? Eu acho que a forma mais fácil é me mandar através de um e-mail ou entra no Instagram. Tem o Instagram, tem um título que chama Mototrip, moto com 2 T's. Mototrip, tudo junto. Ali no Instagram, manda uma mensagem para mim, que daí eu já passo no WhatsApp, alguma coisa, e a gente dá um jeito de enviar o livro. João, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de tomar você dos teus afazeres, brilhante empresário lá de Matelândia também, uma pessoa muito querida, muito conhecida. Muito obrigado por ter batido um papo conosco aqui. Estamos aí ainda com poucas entrevistas, mas o intuito da equipe nosso é poder trazer entretenimento, com entrevista com diversos personagens, personalidades do país aqui neste canal que estamos iniciando. Muito obrigado pela gentileza de colocar um pouquinho do teu conhecimento e especialmente, notadamente, um pouquinho de tudo que se tem de viagens aí à nossa disposição. Muito obrigado. Gostaria de deixar aí os microfones abertos para uma colocação final e, em nome de toda a equipe, em nome de todos que trabalham aqui no Entrevista em Pauta, muito obrigado, felicidades, feliz
Natal para você, para a dona Eliette, para os filhos, para a família. Um ano brilhante, cheio de saúde, paz e alegria de 2022, João. Amor, eu vou te falar, eu fico feliz de estar batendo esse papo com você, porque você é uma pessoa muito especial. Você é um cara que eu tenho o maior carinho, tenho a maior admiração por toda a tua trajetória, a nossa infância que nós tivemos juntos, e depois cada um foi para o seu caminho, e hoje, alguns anos para cá, nós nos reencontramos, e você é uma pessoa que eu tenho o maior respeito por tudo que você faz, que você fez, que você faz pela cultura, pelo entretenimento, pelo o trabalho em si que você faz, a família maravilhosa que você tem, o grande profissional que você é. Cara, muito bacana estar aqui conversando contigo e a todos que nos acompanham aqui nesse bate-papo, estou à disposição. É uma alegria poder compartilhar com todos isso aí. Quando quiserem me conhecer, passando por Matelândia, chega para tomar um café, bater um papo. E até uma próxima vez. Bacana, valeu? Foi um bate-papo muito agradável. Eu que agradeço tudo isso em dobro por essa família maravilhosa que o João tem. Novamente vou mostrar aqui esse livro. Se você tiver com condições de entrar lá no Instagram, conforme o João acabou de colocar, entre, faça um pedido, conheça a história desse moço. É brasileiro, é paranaense, é gente nossa, é bicho do Paraná e que tem uma história, além disso, fantástica, não só de viagens. Quem conheceu o João vai ver a grande pessoa que ele é. Muito obrigado, amigas e amigos, aqui do Entrevista em Pauta, e até uma próxima. Valeu.